Os 5 filmes de hoje é extremamente especial. Há um ano atrás, a gente perdia o Chadwick Boseman, que veio a explodir para o mundo como T'Challa dentro do MCU. O ator lutava há 4 anos contra um câncer de cólon. E acho que hoje é um bom dia para fazer esses 5 filmes especial para o Chadwick Boseman, porque mais do que ficar triste pela perda desse ator que nos deixou tão cedo, é celebrar a vida e a obra dele, que vai ficar marcado para sempre. In my culture, death is not the end. It's more of a stepping off point. You reach out with both hands and bust and Sekhmet. They lead you into the green veldt where you can run forever. Chadwick Aaron Boseman nasceu no dia 29 de novembro de 1976 em Anderson, Carolina do Sul. Sendo o filho mais novo de 3, foi o Kevin, o irmão do meio, que influenciou de certa forma a vida do Chadwick, porque quando ele era criancinha, ele viu o irmão nas aulas de dança que o irmão fazia e ele ficou muito impressionado com aquilo. E aí, posteriormente, ele seguiu o caminho do esporte, jogando basquete no ensino médio, mas foi após uma perda de um colega, amigo e parceiro de equipe ter sido baleado e morto que o Chadwick encontrou na escrita uma forma de expressar a sua dor, fazendo com que ele escrevesse uma peça chamada Crossroads. Em entrevista para o New York Times, o Chadwick falou que se não fosse pelo irmão Kevin, ele nunca teria pensado em escrever a peça para lidar com aquele sentimento. Chadwick então foi estudar artes plásticas em direção na Universidade de Howard. Lá ele teve como professora a Phylicia Rashid, que é uma atriz bem conhecida, que posteriormente acabou se tornando mentora dele e foi essencial para um passo que ele daria dali para frente em sua carreira, quando ele e um grupo de colegas foram aprovados no programa de verão de teatro na British American Drama Academy, e ele ligou para a Phylicia para falar sobre a notícia, só que ele falou que eles não poderiam ir porque eles não tinham condições de bancarem essa viagem e os custos de estarem no lugar. Então a Phylicia ligou para um amigo dela na época, que acabou aceitando bancar os estudos de todos os alunos, inclusive o Chadwick Boseman, que foi ninguém mais, ninguém menos do que o Denzel Washington. E anos depois, quando o Denzel ganhou um prêmio honorário pela sua carreira, quem foi discursar foi justamente o Chadwick Boseman. Imagine receiving a letter that your tuition for that summer was paid for and that your benefactor was none other than the dopest actor on the planet. There is no Black Panther without Denzel Washington. Após formado, Chadwick foi para Nova York nos anos 2000 em busca dessa carreira de teatro. Ele queria ser diretor e havia feito cursos, havia estudado atuação para se relacionar melhor com os atores que ele fosse dirigir. Só que eventualmente ele também seguiu para o caminho da atuação, sendo a sua estreia numa soap opera, que é meio que a novelona americana, chamada All My Children. E aí a questão curiosa disso é que ele fez um personagem chamado Reginald Potter e ele fez esse personagem durante uma única semana, que quando ele viu como aquele personagem estava sendo retratado, como que os roteiristas estavam fazendo esse personagem muito calcado em estereótipos raciais, o Chadwick foi conversar com os produtores, com os roteiristas, e aí ele acabou saindo do projeto, e quem entrou no lugar dele foi o Michael B. Jordan, que anos depois os dois acabariam se reencontrando em Pantera Negra. Em entrevistas, o Michael B. Jordan fala que isso que o Chadwick fez, dele se impor e falar como esse personagem poderia ser melhor escrito, como estava errado, seguir essa questão desses estereótipos raciais, fez com que os roteiristas mudassem algumas coisas em torno desse personagem, e aí o Michael B. Jordan fazendo, ele ficou durante 3 anos fazendo esse personagem nessa soap opera. Depois de fazer várias pequenas pontas em séries, ele se mudou para Los Angeles, onde começou de fato a sua carreira cinematográfica. 42, A História de uma Lenda, lançado em 2013, foi o primeiro trabalho do Chadwick como protagonista, em que ele deu vida ao Jackie Robinson, que foi o primeiro jogador negro a ingressar à liga principal de beisebol dos Estados Unidos, jogando pelo Brooklyn Dodgers. A cinebiografia, que é dirigida pelo Brian Helgeland, que é o diretor de Coração de Cavaleiro, na sua estrutura, ela é uma cinebiografia bem tradicional, mas ela cresce justamente na atuação e na entrega do Chadwick, fazendo o Jackie Robinson, que ele tem que orbitar entre esses momentos que são mais felizes da vida dele, dessas conquistas que ele está tendo, e ele querendo compartilhar isso com as pessoas próximas a ele, ao mesmo tempo que ele tem que lidar com o racismo da sociedade daquele período, e é justamente nesses momentos que ele acaba
crescendo muito como essa entrega que ele traz para esse filme. Eu acho que, de certa forma, é até um papel que acaba ligando muito com a história do próprio Chadwick, porque, como eu disse, ele jogou basquete no ensino médio, e aqui ele está praticando um outro esporte e se dedicando, como dá para ver nas sequências que exigem mais dele fisicamente mesmo. Pulando para 2014, a gente tem o Chadwick dando vida a uma outra figura histórica, que foi o James Brown, o pai do soul, o pai do funk, dentro do filme Get On Up, a história de James Brown. E se, como eu disse, o 42 lidava um pouco com esse passado do Chadwick com o esporte, eu sinto que James Brown vai muito mais pelo caminho dele se encontrar com aquilo que o encantou quando criança, que ele viu o irmão dançando, que é justamente ele ter que interpretar o James Brown e ter que dançar. Trabalhando com o coreógrafo Acomon Jones de 5 a 8 horas por dia, durante 5 dias na semana, durante 2 meses, o Chadwick ele teve que aprender todos os maneirismos, todos os trejeitos do James Brown. Em entrevista, ele já disse que o grande desafio era entender o groove, era pegar o groove do James Brown. E no momento que ele pegou isso, todo o resto veio naturalmente. Três anos depois, em 2017, Chadwick estaria em Marshall, Igualdade e Justiça, onde ele interpreta o Thurgood Marshall, uma outra persona histórica negra que foi o primeiro advogado a se tornar o primeiro juiz negro na Suprema Corte Americana. A trama do filme se passa anos antes disso e acompanha um caso em específico que foi um dos casos que marcaram a carreira do Thurgood Marshall. E assim, eu imaginei antes de assistir o filme que ia ser um filme muito naquele drama pesado sobre um caso num tribunal, e ele até tem isso, mas me surpreendeu muito positivamente como é um filme que também ele acaba sendo leve em outros momentos, bem humorado, principalmente na relação entre o Marshall com o Sam, que é o outro advogado que está ajudando ele dentro desse caso, e como que o Thurgood influenciou e mudou a vida do Sam nesse processo, e o filme acaba sendo muito leve e divertido nesses momentos que os dois personagens estão interagindo, porque a atuação do Chadwick junto com o Josh Gad rende momentos bem divertidos. Em entrevista para o Jimmy Kimmel, falando sobre o filme, o Chadwick comentou como que em 42 e em Get On Up, ele estava muito inserido ali no contexto familiar, ele tinha acesso a uns materiais que ajudaram ele a compor esses personagens, enquanto que no caso de Marshall foi um processo diferente, porque ele não teve esse mesmo acesso, mas uma coisa que o convenceu a embarcar no projeto foi que o filho do Thurgood Marshall, da vida real, escreveu uma carta pedindo para que o Chadwick fizesse o pai nessa cinebiografia. The Constitution was not written for us, we know that. But no matter what, we're gonna make it work for us. From now on, we claim it as our own. Mas o filme que o fez explodir pro mainstream, pro grande público, foi Pantera Negra. Ok que ele já tinha aparecido anteriormente em Guerra Civil, mas eu diria que foi no seu filme solo, o primeiro de um herói negro, que o T'Challa realmente alcançou o mundo inteiro. Black Panther himself, ladies and gentlemen, Mr. Chadwick Boseman. E eu sinto que ele fazer o T'Challa nesse ponto da carreira dele foi muito essencial o fato dele ter feito essas figuras históricas antes, porque ele traz a força do Jack Robinson, ele traz um carisma do James Brown, ele traz essa integridade e também uma certa leveza que o Thurgood Marshall tem no filme dele, além dele acrescentar também essa realeza que o T'Challa precisava naquele momento, como que dá pra ver em entrevistas e também em textos falando muito sobre a questão dele ter essa certeza desse sotaque que ele queria trazer pro personagem também. E aqui uma curiosidade pra vocês, é que antes de ser o T'Challa, o Chadwick chegou a fazer a audição para ser o Drax em Guardiões da Galáxia, só que quando ele foi fazer a audição, ele trouxe uma leitura muito de uma realeza, e aí ele não combinava com o papel que eles queriam, mas aquilo acabou chamando a atenção da diretora de casting na época, e depois, junto com a atuação dele em 42 principalmente, trouxeram ele para ser o T'Challa dentro de Pantera Negra e dentro do MCU de uma forma geral, porque se a gente pensa,
ele tem uma importância muito grande dentro do MCU ali na terceira fase, com Guerra Civil, o filme solo dele, depois em Guerra Infinita, em Ultimato também, todos os momentos que ele aparece, junto com aquela trilha sonora, e a atuação do Chadwick para trazer essa imponência para esse personagem, que é muito interessante, porque o T'Challa é um rei, ele tem essa realeza dentro de si, mas ao mesmo tempo você sente uma humildade muito grande no personagem. E quando o Chadwick consegue entregar esses dois pontos, entregar com uma naturalidade gigantesca, é onde esse personagem cresce tanto no meu coração e imagino que de várias outras pessoas. We must find a way to look after one another as if we were one single tribe. E para fechar, o quinto e último filme que eu vou falar aqui no vídeo acaba sendo o último trabalho cinematográfico da carreira do Chadwick, que foi A Voz Suprema do Blues, que saiu no finalzinho de 2020 na Netflix. Na época, eu nem cheguei a fazer vídeo aqui no canal sobre o filme, porque, na minha perspectiva, é um filme ok apenas. Eu acho que ele é muito engessado, principalmente pelo fato de que ele soa muito como uma peça de teatro e ele acaba sendo uma adaptação de uma peça de teatro. Só que ele cresce muito nas atuações, tanto da Viola Davis quanto do próprio Chadwick, desse embate constante dos dois, e como que o Chadwick acaba sendo esse personagem esse ator que carrega esse filme, fazendo o personagem dele como esse sujeito inquieto, que está constantemente querendo fazer sua vida acontecer, porque parece que ele tem uma certa noção que ele tem pouco tempo de vida, e você assistindo o filme e vendo os monólogos que o Chadwick tem dentro desse filme, dado o contexto que a gente tem após a perda do ator, acaba tendo uma outra interpretação, até um outro significado, como se ele soubesse e ele sabia o que estava acontecendo. Então ele estava, na medida do possível, fazendo o máximo possível enquanto ainda tinha tempo para marcar o maior número possível de pessoas com o seu trabalho e que, de certa forma, isso acabasse influenciando as futuras gerações que estavam por vir. It's fun to watch just what it means to people. At times, in my head, I'll be like, well, what does this do for the world? Like, actually, what is it? You know, is it actually valuable in this climate? And I have to say, yes, it actually is. Not because it makes people escape. I think when done right, it gives people hope. I found that it means a lot.